Uou! Você já se perguntou por que alguns terapeutas conseguem atrair clientes pela internet enquanto outros estão lá buscando os clientes, correndo atrás deles e não tem nenhum resultado? Ou até terapeutas que conseguem, através de uma comunicação, uma mensagem, um post, atrair e encher a sua agenda, enquanto outros estão lá postando conteúdos e não tem nenhum resultado efetivo com isso. Você já passou por uma situação dessa? Então chegou a hora de entender como construir uma jornada de compras e atrair o seu cliente para o seu negócio usando a internet. Meu nome é César Bueno e eu ajudo terapeutas a prosperarem no negócio da terapia. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo para que em 6 etapas você construa uma comunicação infalível e consiga educar o seu cliente para o seu processo de terapia. Aí você deve estar dizendo: mas César, eu não sei fazer conteúdo na internet. É justamente o que nós vamos trabalhar hoje, porque conteúdo na internet, como as pessoas dizem tanto, muitas vezes podem alavancar ou quebrar o seu negócio. Ele pode ser o céu ou o inferno. Quando a gente não sabe comunicar a etapa da jornada que o nosso cliente está na mente, nós vamos perdendo a conexão. Isso acontece no dia a dia. Imagine que você, por exemplo, quer criar um relacionamento com alguém, fazer um networking. Aí você passa pela rua, tem vários transeuntes passando, sabe? As pessoas passando, pedestre. E aí você olha para um assim que parece interessante e chega para ele e fala: olha, vamos fazer uma parceria de negócios. A coisa não começa dessa forma. Essa pessoa não te conhece ainda. Eu tenho que ter boas estratégias para flertar com essa pessoa. E a mesma coisa acontece dentro do processo na internet. Eu tenho que ter estratégias para aquela pessoa me notar primeiro, entender, olhar para si e ver se ela tem alguma coisa que pode ser melhorada através do seu trabalho. Depois eu tenho um relacionamento mais íntimo. Eu tomo um café com essa pessoa, eu consigo trocar o telefone, fazer então trocas de mensagens até que a parceria se finda. Acontece que a maior parte dos terapeutas está querendo falar o tempo inteiro sobre a sua ferramenta e sobre o seu processo de trabalho dentro da terapia. Eles querem defender: olha, a hipnose clínica funciona de tal forma, olha, o processo da comportamental cognitiva vai trabalhar desta forma, ou a Gestalt, enfim, eles vão falando sobre a sua ferramenta, divulgando o que eles fazem, mas não o que eles resolvem. E como começa esse processo? Imaginando ali os transeuntes. Imagine aqui, nesse funil, lá no topo do funil nós temos os transeuntes que estão na internet também. Você tem vários desses passando ali pela internet diariamente. Inclusive a atenção das pessoas ela está hoje na internet. Dentro desse funil existem as comunicações que você oferece. Só que esse cliente ele passa por uma etapa. Na primeira etapa, esse cliente ele não sabe que ele tem um problema. Então você imagina, você vai construir um conteúdo falando, por exemplo, aprenda a resolver a ansiedade. E aí o cliente ele nem sabe que ele tem ansiedade, ele não identificou isso ainda, mas é nesse momento que você vai desconectando, esse transeunte não começa a entrar na jornada de comunicação com você. O que eu posso fazer aqui para resolver essa primeira etapa e atrair mais pessoas? Posso escrever coisas que estejam ligadas talvez ao sintoma da ansiedade. Por exemplo, a pessoa não sabe ainda que ela está num processo de ansiedade, mas ela tem lá taquicardia, tem pensamentos acelerados, desorganizados, pensamentos de morte, tem crises em vários momentos, não consegue ter uma qualidade de vida, e aí de repente ela não sabe que aquilo tem um nome ou que tem um tratamento. É nesse momento que eu vou ter que falar muito bem sobre esses sintomas. Por exemplo, descubra 3 formas para você vencer esses pensamentos acelerados e ter uma boa noite de sono. Quando você escreve alguma coisa que está comunicando com um problema, fala muito bem a respeito disso, a pessoa vai falar: opa, peraí, eu sinto isso. Pode ser até itens, coisas que a pessoa vai buscar. Como tirar um pensamento desorganizado, como ter uma melhor qualidade de sono. Então você vai entender o que está lá em cima nessa comunicação, lá no topo desse funil. Essa pessoa começa a consumir esse conteúdo, ela foi atraído para sua rede social, para sua vitrine. Você pode fazer isso em texto, você pode fazer em vídeo, pode fazer podcast, enfim, você vai escolher o canal de comunicação e vai falar nesse primeiro momento. Acontece que a pessoa precisa de mais educação. A pessoa começa então a se identificar, ela começa a pesquisar e vê de repente que ela pode ter um processo de ansiedade. Então é nesse momento que a pessoa ela sabe
que ela tem um problema, mas ela não busca uma solução. Nesse momento, quando a pessoa sabe que tem um problema e não busca uma solução, você pode falar, por exemplo, sobre, vamos pegar um nicho da depressão. Entenda o que a depressão pode trazer e quais os malefícios no seu relacionamento. Você está mostrando o que aquele desafio pode impactar na vida dela, para ela olhar para a vida dela e reconhecer, pô, isso está acontecendo comigo. Caramba, e tem uma solução, tem um caminho, tem uma saída para isso. A pessoa vai se conectando com as informações e ela começa a consumir o seu conteúdo. E você vai lá e coloca um passo a passo para ela poder resolver, ou coloca lá um insight que faça para ela sentido, e ela então entrou no que nós chamamos no topo de atração. A atração é justamente o que cuida dessas duas partes. São conteúdos que falam com sintoma e que educam sobre a importância da ansiedade. Aqui em nenhum momento, ou do nicho que você escolheu, nenhum momento aqui você vai falar sobre a sua terapia. Ah, mas César, eu vou entregar conteúdo gratuito na internet e não vou conseguir vender. Vamos comigo, eu vou te mostrar o passo a passo. Nesse momento, quando você atraiu a atenção da pessoa, eu preciso criar um relacionamento, eu preciso educar essa pessoa. É exatamente o que acontece aqui, na segunda etapa do funil, o processo de educação. No processo de educação, nós temos uma primeira fase. A segunda fase inicia quando a pessoa, então, sabe do problema, sabe dos impactos que esses sintomas geram na sua vida como um todo, na vida financeira, na vida com relacionamento, na vida pessoal. Você tem lá diversas informações mostrando para a pessoa a importância dela olhar para isso. Nesse momento, ela começa a considerar uma possibilidade de buscar uma solução. Então, aqui, o cliente sabe que tem um problema e ele considera buscar uma solução. Nesse momento, você vai ter alguns passos mais aprofundados. Aqui eu recomendo que sejam materiais mais densos um pouco, vídeos um pouco mais detalhados, que tragam uma informação com mais profundidade, para a pessoa entender quais são os impactos, entenda como a ansiedade se manifesta no seu organismo e o que ela está fazendo com a sua produtividade. Aqui você já vai falar mais sobre o problema, você vai educar a pessoa para ela entender e buscar uma solução. No meio desses textos, você começa a falar sobre a sua linha de trabalho. Você não precisa mencionar o nome. Por exemplo, a hipnose vai agir no estado de relaxamento profundo. Não, você não precisa falar isso. Você fala, quando você respira, você muda o acionamento do seu organismo, consegue acionar estados mais saudáveis, e aí você passa um exercício para a pessoa fazer, alguma coisa que ela consiga, através das suas ferramentas, experimentar. Quando essa pessoa experimenta, ela tem um insight ou uma percepção, ela vai para a segunda parte da segunda etapa do funil, que é o nosso quarto passo, que é exatamente quando a pessoa começa a buscar uma solução. Aqui ela vai começar a buscar caminhos. Nesse tipo de conteúdo, eu já aprofundei ela, eu preciso falar mais robustamente sobre as soluções que são disponíveis dentro do meu arcabouço de ferramentas. Aí que eu vou começar, como eu educo essa pessoa sobre a minha solução? Posso trazer depoimentos de outras pessoas? Mas eu não tenho, César, depoimento de ninguém. Então você vai contar as histórias. Olha, essa semana, você pode começar um vídeo assim. Olha, essa semana atendi um paciente chamado X. X veio pra cá, ele estava sentindo um monte de processos de tristeza, ele não conseguia mais ter energia para levantar. Foi muito interessante, porque na primeira sessão nós conseguimos trabalhar através da hipnose e ele teve uma percepção XYZ. Você vai educar sobre qual é a experiência que esse cliente vai ter com você. Você vai começar a mostrar para ele que existe um caminho e que você, já tendo educado ele do problema, aqui começa a falar, mas você não vai chamar ele para ação aqui. Aqui você vai educar ele sobre o que você faz, mas falando da experiência, do destino final que esse cliente tem ao finalizar um processo de terapia com você. Não precisa falar do meio do processo, essa parte não é interessante para ele, isso é para você. Você vai contar, narrar isso, o que vai jogar ele então para a terceira etapa, a que você tanto busca, que são os conteúdos de conversão. Consegui atrair, eduquei, consegui mostrar para a pessoa a percepção para ela olhar para essa coisa com mais detalhes, com mais carinho, e aí ela chega aqui na ponta do funil. Ela está aqui no o que a gente chama já considero tomar uma ação. Aqui a pessoa considera tomar uma ação com você. Aqui ela precisa entender. Entenda por quê. Fazer a terapia comigo vai ser completamente diferenciada. Você tem que ter um conteúdo que te diferencie completamente da concorrência. Aí o que eu digo aqui, nessa etapa, é a parte mais importante, que você tenha uma ideia original. As pessoas não compram a terapia. Elas não vão comprar, se você ficar explicando o que é a sua linha terapêutica, elas não vão entrar em relacionamento e comprar aquilo que você tem a oferecer.
As pessoas vão comprar aqui a sua oferta. Na sua oferta tem que estar extremamente objetivo o benefício de passar um processo com você e por que você é melhor que outras soluções do mercado. Principalmente porque você é único comparado a qualquer outra solução. Porque quando você falar o seu preço, essa pessoa já construiu a percepção de quanto você vale e não de quanto você custa. Quando você chama, só a maior parte dos terapeutas fica preso aqui. Eles ficam tentando fazer conteúdos para vender o tempo inteiro. Eles vêm, olha, quero falar um pouco a respeito da constelação sistêmica. Nós carregamos padrões dos nossos antepassados. Marque uma sessão. Você entende que aqui não gera valor na percepção sobre o que é o processo com você? Agora imagina, vamos pensar aqui no conteúdo de educação. Você já percebeu que talvez alguns padrões, algumas coisas do seu pai que você não gosta, comportamentos, hábitos, você já se percebeu fazendo em alguns momentos da sua vida e falando, caramba, é isso que eu sempre falei do meu pai, sempre falou do meu avô? Exatamente padrões de repetição que as famílias tendem a seguir. As pessoas vão modelando e muitas vezes elas não percebem a importância, porque talvez lá atrás de uma estrutura familiar, um filho foi rejeitado. E na rejeição do filho, um irmão começou a ter um comportamento talvez mais prepotente ou achar que tinha o espaço da atenção total dos pais. Desorganizou a família e desorganizou a forma dele educar o filho dele. E isso foi passando por gerações e gerações. Entenda então, estou percorrendo o funil, que esses padrões existem em intervenções estratégicas que às vezes em um único atendimento você pode ter a percepção do que é esse padrão, de onde ele vem e principalmente como interromper e conseguir viver com mais liberdade. Aqui eu falei de tudo, falei do como eu atendo lá de cima de um padrão e não falei do que é a ferramenta. Eu falei o tempo inteiro da experiência e dos benefícios. Quando a pessoa entra aqui, é interessante que você tenha nessa primeira parte da conversão o que eu chamo de produto quebra-gelo. O que é o produto quebra-gelo? A maior parte dos terapeutas tem mais de uma ferramenta, eles querem vender tudo de uma vez. Então vou lá, olha, eu atendo com hipnose, constelação sistêmica, eu atendo com enneagrama, atendo com psicanálise, eu vou passando tudo como se a pessoa entendesse, pressupondo que ela sabe o que eu sei a respeito da ferramenta, que ela valoriza da mesma forma e a pessoa fica confusa. O fato é que a confusão quebra a possibilidade da pessoa ter uma conversão, dela entrar depois e pingar para fora do funil e entrar no sistema de relacionamento de conversão dentro da sua empresa. Nesse momento, é interessante você ter um programa que tem um começo, meio e fim, 5 sessões. Eu tenho um programa que chama X, onde você vai passar por um atendimento. Depois, você vai poder oferecer, talvez, análise permanente, 2 sessões mensais, um programa que você venha para gerar recorrência, que a gente chama de Time Life Value, ou seja, aumentar aqui o tempo de vida e o valor do cliente comigo. Mas primeiro, é legal que eu objetifique muito bem essa oferta. Quando eu estou aqui, esse processo pode continuar descendo e abrindo para outros produtos, outros serviços que eu tenho através da terapia. Como eu faço isso? Gerando encantamento. Essa é a fase que a maior parte dos terapeutas abandona no processo. Quando eu gero encantamento, eu consigo entregar o que a gente chama de over-delivery. Ou seja, meu cliente veio até meu consultório, ele recebe uma sessão, de repente eu mando um material para ele que eu tenho escrito, gravado, eu consigo manter um contato com ele, saber como está a aplicação. Isso vai criando uma percepção mais valorosa e é o que vai educar o cliente a ter um time life value com você aumentado. Se você gostou desse vídeo, eu não vou encher o saco aqui, dá like, curte, você sabe que você tem que fazer essa porra, é só ir lá, dar like, se inscrever no canal e se gostou muito, comentar aqui, você sabe que você pode ajudar outros terapeutas também compartilhando a receber essa mensagem, conseguir através da internet impactar e trazer o seu cliente aqui para a ponta do funil do seu trabalho e da sua comunicação. Tenho aqui para você baixar um workbook que eu deixei com passo a passo, com esse desenho que você vê aqui no vídeo, para que você leve a aplicação no dia a dia. O link está aqui na descrição, é só você clicar, colocar o seu e-mail, vou enviar para você no e-mail o workbook com você entendendo e aplicando o passo a passo. Mas César, eu não quero passar o e-mail. Então vá a merda e vai continuando aí com o que você já sabe, não tem problema algum. Mas se você quiser se relacionar comigo, tem uma coisa bem bacana. Eu tenho aulas completas que eu dou terças-feiras, todas as terças, 20 horas e 7 minutos ao vivo. O link está aqui para você se inscrever, ativando a notificação. Eu vou te chamar lá pelo seu e-mail e você vai receber um conteúdo de extremo valor, de profundidade, para que você dê esse passo junto comigo. Espero você no próximo material. Forte abraço, valeu!